Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar. O seu, o meu, o nosso webcast, podcast aqui da Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, e tenho aqui ao meu lado a Ayana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. Tudo bem, Ayana? Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez pela companhia aqui em mais um Bora Varejar. Obrigada a todos que acompanham a nossa programação e as notícias diárias no nosso portal e nas nossas redes sociais. E hoje nós vamos falar bastante sobre os avanços e os desafios do setor de meio de pagamentos. Recebemos aqui o Eduardo Wiels, presidente e fundador da Ajusta, ecossistema de soluções financeiras e de meio de pagamento. Tudo bem, Eduardo? Não. A gente no aquecimento já combinou que eu vou te chamar de Wiels, né? Como você preferir. Tudo bem, Eduardo Wiels? Mais conhecido como Wiels. Obrigado por participar aqui do Bora Varejar. E eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite e bora varejar. Bora. E se você estiver assistindo de madrugada, boa sorte. Boa. Começando do começo, Wiels, né? Conta pra gente um pouco da sua história, né? E de como surgiu a ideia de criar a Ajusta. Bom, começar do começo vou tentar não ser prolixo, não voltar tanto tempo atrás. Eu sou Eduardo Wiels, tenho 58 anos, sou carioca, um carioca expatriado que ama São Paulo. Já estou em São Paulo desde 2009, mas já estou fora do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Casado, pai de 2 filhos, uma filha de 16 anos e um filho de 9 anos. Eu falo que na minha vida tudo aconteceu mais tarde. A única coisa que aconteceu mais cedo na minha vida foi ficar careca. Acho que Olha, alguma coisa concordamos em comum. E empreender também não foi diferente. Mas antes de falar das minhas empreendidas, por mais seja talvez meio comum falar isso, eu sempre fui intraempreendedor. Sempre onde eu trabalhei, eu sempre gostei de provocar o status quo das companhias. E de vez em quando isso causava problema, porque nem toda empresa estava preparada naquela época de ficar tendo alguém questionando. Parecia a eterna criança do porquê disso, porquê daquilo. Eu falei, faz isso, viu? Porque tem que ser. Eu não gostava muito desse negócio. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes, grandes pessoas que me ensinaram muito também poder entender o que é um bom líder, saber ser duro na hora certa, ser simpático na hora certa. Então, tem bons líderes que me inspiraram. Passei recentemente por telecom, depois uma indústria de hardware e software. Nessa indústria de hardware e software, eu tive o prazer de conhecer meios de pagamento, que foi lá em 2010, dando uma resumida aqui, bem rápida aqui na minha história. Em 2010 o mercado estava se abrindo de pagamentos, eu falei, poxa, esse mercado está se abrindo, vão ter oportunidade, todo mundo vai ter que se adequar à nova realidade do mercado. Se eu montasse uma empresa, não se falava em fintech na época, tá? Não se falava em startup, se eu montasse uma empresa, uma empresa incubada em algum lugar que pudesse pegar essa vibe de o mercado se abrindo. E foi assim que eu saí de cargo de diretor de uma grande empresa para empreender em 2010 para 2011, que eu montei uma empresa que foi um sucesso. Durante 4, 5 anos ela foi líder de mercado de novos clientes. Ela acabou sendo adquirida por um adquirente maior que comprou nosso sonho. Eu decidi vender porque quando você tem um sócio muito grande ali atrás, a gente falou, poxa, ir contra esse sócio é difícil, então a gente resolveu vender. A gente entendeu que já tinha alcançado nossa meta, que é democratizar aquele serviço que a gente queria fazer na época. Em 2017 para 2018, aí já chegando à Justa, eu percebi que o que eu tinha empreendido junto com meus sócios estava faltando ainda uma questão de levar mais transparência, ser mais justo com o mercado, ser mais justo com as condições financeiras da PME. E eu sempre gostei muito de PME. O PME sempre foi minha cachaça, sempre foi minha vibe. Eu sempre gostei de entender a dor da PME, porque eu já fui executivo de pequenas e médias empresas, eu vi a dor que ela tinha para acesso a crédito, para entender as informações. Uma empresa familiar, teve um outro podcast outro dia, pessoas falando de empresa familiar, desafios. Diz que quando é empresa familiar você não tem tanto preparo que nem você tem numa empresa maior, você não tem um CFO, você não tem tanta gente para te apoiar. Eu falei, se a gente levasse uma solução para a PME, que ela pudesse se resolver sozinho e tivesse certeza que estava comprando e usando aquilo que ela pagou por aquilo. Foi assim que surgiu a ideia de montar uma empresa que tinha que ser justa. Vamos montar uma empresa que seja justa com o mercado, seja justa com os seus sócios, seja justa com o dinheiro do nosso cliente. De tanto falar, tem que ser justa, tem que ser justa, tem que ser justa, por que não chamar justa? Só que a gente pensou, não, alguém já contratou esse nome, alguém já registrou esse nome. Não é possível que em 2017 para 2018 ninguém tivesse registrado o nome Justa.
E é engraçado, você vê muita propaganda de bandeiras, bancos, adquirentes, taxa justa, preço justo, condições mais justas, parcelamento justo, antecipação justa. Eu falei, peraí, eles falam muito disso, mas ninguém registrou esse nome. Então a gente registrou esse nome, a gente teve a felicidade desse nome ainda estar solto no mercado, com o propósito de ser justo com o mercado. Isso deu muito match com o mercado. Foi em 2018 que a gente lançou a Justa, 18, 19 foi um sucesso absoluto. Depois veio uma calamidade mundial aí que todo mundo conhece, a gente sabe o que aconteceu, vou falar um pouquinho mais adiante sobre os impactos, o avanço da tecnologia, né? Uma crise é muito importante para ser desperdiçada, a gente aprendeu muito com a pandemia também de como se reinventar, mas a Justa nasceu com esse propósito de levar transparência para a pequena e média empresa, levar soluções para a pequena e média empresa que eram carentes e não sabiam o que estavam contratando. De volta e meia contratava uma coisa e levava outra. Então não podia ter pegadinha, não podia ter letra miúda, não podia ter mudanças de regras na calada da noite, na madrugada, que você brincou aqui, ou seja, mudar taxa, mudar uma coisa sem acordar com o cliente, e assim surgiu a Justa com o propósito de tornar o mercado mais justo. E sem me avançar muito aqui nessa introdução, mas para tornar o mercado mais justo, você tem que ter grandes aliados. É impossível você tornar o mercado mais justo sozinho. É impossível você fazer. Montar uma empresa sozinho já é difícil, é impossível. Você pode até ganhar uma partida ou outra, mas o campeonato você não ganha. Então a gente fez a questão de buscar os principais stakeholders, partes interessadas no mercado financeiro, mostrar a nossa tese, mostrar o nosso propósito, e a gente conseguiu com isso atrair muitas boas empresas que apoiam a nossa causa, chancelam a gente, ajudam a gente, investem com a gente para que a gente junto possa mudar o mercado e tornar a realidade da pequena e média empresa mais justa. Só para dar uma tangibilizada aqui, o que é PME para a gente, o que é pequena e média empresa? É um estabelecimento comercial, um varejista, não somente varejista, mas varejista, em sua grande maioria, que movimenta a partir de R$15 mil com alguma solução nossa. Pode ser Pix, boleto, cartão, débito, crédito, pagamento, pode ser emissão de boleto, qualquer coisa, movimenta mais de 15 mil, até R$400 mil mês é o nosso perfil de cliente ideal. Cliente, ou seja, com quase 5 milhões ano, é o cliente que a gente atende bem, que a gente entende que a nossa solução encaixa bem. Esse cliente representa em torno de 8 milhões de empresas no Brasil. A gente tem falando de 20 milhões de empresas no Brasil, 8 milhões são esses perfis de clientes. 30% do PIB está na mão deles. 80% da mão de obra está na mão deles. Mas, pasmem, só 7,5% do crédito é disponibilizado para eles. Ou seja, a gente tem que mudar essa realidade da PME para ter mais acesso a crédito para essa PME. Esse foi o propósito da Justa. Desde que ela nasceu, a gente falava mais que uma maquininha, uma máquina de crédito. Todos prometem, mais justa somos nós. Então, a gente quer tornar o mercado mais justo para a PME, que sempre sofreu esse mercado. Diante desse cenário aí que você traçou muito bem, né, com esses números que são sempre impressionantes de pensar, a dimensão que as PMEs têm no Brasil, a importância econômica que elas têm, né, e social também. E você falou bastante da questão da dificuldade de acesso a crédito e até da transparência, às vezes, de, enfim, levar aquela informação de maneira mais clara, né, para esse pequeno e médio empreendedor. Quais você diria que são os principais desafios, assim, das PMEs hoje, que vocês vieram tentar, enfim, apoiá-las nisso, né? Você acha que é justamente a falta, né, de acesso a crédito, é a taxa que é cobrada, é essa questão da transparência? O que você elegeria aí de principal desafio? Eu acho que são alguns desafios, tá? Acho que começa pela educação financeira. Essa PME, em geral, uma pequena e média empresa, a pessoa vai empreender por algum motivo. Ou que ela sempre quis empreender, ou ela perdeu o emprego, pegou o seu fundo de garantia, pegou alguma coisa que ela tinha na mão ali e montou uma empresa. Só que, não necessariamente, ela estava preparada para todas as intempéries que ela ia ter ao montar essa empresa. Uma pandemia da vida, uma crise, a falta de acesso a crédito. Isso quando ela consegue crescer um pouquinho, mas chega um momento que ela não consegue mais crescer. O Brasil, né? Não está preparado para empreender no Brasil? É difícil, né? Toda a carga tributária, acesso à informação, a competir para contratar boas pessoas, bons profissionais. Então, vamos começar aqui um pouquinho agora na jornada dessa PME. Primeira coisa que acontece quando a PME abre o seu negócio, ela vai comprar uma matéria-prima, o fornecedor pede à vista. Depois passa um tempinho, não, pode pagar 28 dias. Como é que ele vai? Ele pode ter o primeiro, segundo, terceiro mês, ele consegue, no quarto mês. Se ele não estiver girando a máquina dele direto, certinho ali, vendendo bem, tendo escala, como é que ele continua comprando produto e serviço para o seu negócio? Então, é saber ajudar esse PME a calcular seu fluxo de caixa, como comprar, que dinheiro usar. Se ele começar a entrar em cheque especial, capital de giro, alguma coisa, ele não consegue. Ele é muito parecido com a pessoa física. Ele confunde a pessoa física com a pessoa jurídica.
Então, o Gustavo, o Eduardo, a Ana montam a sua empresa, mas ela tem um comportamento da pessoa física. Ele vai refletir na empresa o seu comportamento de pessoa física. Ah, não tem duas pessoas. Ele vai repetir. Se ele é desorganizado, ele vai ser desorganizado. Se ele é organizado, vai ser organizado. Se ele é comedido, vai ser comedido. Se ele é arrojado, vai ser arrojado. É difícil ele separar o seu status de pessoa física e pessoa jurídica. E quando ele vai no banco pedir um crédito, ele pede algumas garantias que ele não tem. Será que ele tem um imóvel para dar em garantia? Será que ele tem um fluxo de caixa para mostrar para o banco que pode emprestar dinheiro para ele? O banco acaba não emprestando e ele recorre aos empréstimos de pessoas físicas, que são mais caros. Então ele começa uma bola de neve de misturar pessoa física e pessoa jurídica. E a gente costuma dizer, Ana, que o remédio e o veneno só muda a dose. Né? Isso é a frase boa. Então crédito é que nem remédio ou veneno. Se for demais, pode ser um veneno. Se for de menos, pode ser um remédio que vai virar um veneno. Então, se você não calibrar o crédito corretamente para o PME, você vai causar problema no futuro. Ele pode achar que está conseguindo sobreviver, mas ele está naquela famosa vende o almoço, paga a janta, vende a janta, paga o almoço. E se tiver uma crise de 1, 2, 3 dias sem faturamento, ele deixa de existir muito fácil. Então, o desafio maior é a educação financeira, ele entender de fato o negócio dele, ter um bom planejamento, só que ele não tem acesso, infelizmente, a informações para que o ajude, né? Então ele tem os cursos de Sebrae e outras entidades que são legais, mas como é que ele acessa isso? Como é que ele toma uma decisão para o negócio dele? Ele está ali na barriga no balcão, tem que tomar muita decisão, é muito pratinho para equilibrar, mas o crédito com a falta de educação financeira são 2 elementos que a gente precisa ajudar sempre o PME para que ele tome a melhor decisão na utilização do crédito. Você falou que vocês começaram ali em 17 e 18, né? A gente está em 24. De lá para cá, Vils, você vê um avanço nas PMEs nesse sentido, no que você se propôs a fazer, né? E no geral, tá? E na justa mesmo, né? Como é que tá? Como vocês estão conseguindo ajudar essa galera? Vamos lá, a gente montou a empresa em 2018, a gente sabia que ia ser difícil dar crédito no início da operação. No início da operação foi, vamos escalar, vamos conquistar o máximo de clientes possível, começar a dar ensinamentos, informações, um portal com transparência, para começar a entender o comportamento desse cliente. A gente veio fazendo isso muito bem até 2019, 2020. Veio a pandemia, para tudo, a gente teve que reinventar a empresa, porque nossos comerciantes, nossos clientes todos, os varejistas todos que usavam a Justa até então, era 100% no mundo físico. Ninguém estava no mundo online. 100% da base de clientes da Justa até 2020 era mundo físico. Ou seja, 100% para transacionar de um dia para o outro, porque a gente não atendia as áreas, os segmentos que ficaram abertos durante a pandemia. Material de construção, supermercado, farmácia, não era o nosso perfil de cliente. Nossa era mais loja de roupa, era mais do interior do Brasil, oficinas, clínicas de estética, etc. Tal, médicos que não eram médicos associados à Covid, etc. Então, a gente, 100% do nosso volume parou. Então, a gente teve que parar um pouquinho, reinventar a empresa, ensinar o nosso pequeno e médio empresa, cliente a usar o online, porque eles não sabiam usar online, não sabiam vender à distância. Na cidade pequena dele, a Iana vinha na loja dele comprar. Como é que ele vai vender para a Iana agora que a Iana não trabalha na loja? Como é que ele manda um link de pagamento? Como é que ele garante que a Iana é a Iana mesmo, para evitar fraude, chargeback? Então, a gente teve que dar um passinho para trás, vamos salvar o nosso PME, vamos ajudá-lo para vender online, vamos tentar buscar uma linha de crédito para esse mercado. Aí a gente conseguiu um belo laboratório, uma bela aposta, uma bela conquista, que foi o BTG nos procurou na época, para levar crédito solidário para as PMEs durante a pandemia. Então a gente foi a plataforma que o BTG escolheu para levar um crédito solidário para os nossos clientes, para os clientes que eles quisessem levar, todo mundo que fosse cliente da Justa tinha acesso a um crédito solidário com X meses de carência, depois 18 meses para pagar com 0,5% de juros apenas. Esse 0,5%, se o cliente sobrevivesse ou não, a gente ia dar de cashback para ele os juros, para ele não ter que pagar juros, para ele sobreviver o negócio. Então foi bom que a gente aprendeu a dar crédito num momento terrível, mas a gente aprendeu a dar crédito. E percebeu também essa evolução que você perguntou, que a gente percebeu que a Ana, o Eduardo, o Gustavo, quando pegava o crédito, não estava usando o crédito no negócio. Então temos um problema. Se eu der um crédito para a Ana, para o Gustavo, para o Eduardo, para a loja dele, para o PJ, e não estiver usando o negócio dele, esse crédito não vai ter servido para recuperar o negócio dele. Então a gente percebia que o Eduardo, em vez de usar o crédito na operação dele, a gente ligava depois do período de carência, não, eu reformei a piscina na minha casa, eu usei esse crédito para uma outra coisa, eu fiz a plástica da minha esposa, eu fiz o não sei o que do meu cachorro, comprei não sei o que lá, comprei um carro.
teu carro você trabalha com logística? Não, mas você usou o crédito de forma errada. Eu falei, peraí, vamos criar uma plataforma, então, que a gente consiga dar o crédito e, de alguma forma, mensurar se ele está usando o crédito na operação dele, no negócio dele. Se ele estiver usando o negócio dele, tem mais chance de me pagar. Desculpa. Ele tem mais chance de pagar porque vai gerar riqueza. Se você botar onde gera riqueza, comprar matéria-prima, estiver pagando fornecedor, estiver pagando funcionário, estiver usando crédito e alguma coisa que faça a roda girar, o flywheel ali girar, fica mais fácil ele pagar. Se ele tiver, pode ser que ele não consiga, pode ser que ele invista no negócio, mas pelo menos eu tenho mais chance. Assim surgiu a ideia de a gente criar o Score Justo, que é a nossa plataforma de entender o comportamento de usos e do recurso do nosso cliente para saber onde ele está gastando, para que ele está gastando. E a gente começa a entender quanto que ele está gastando em fornecedor, produtos que tem a ver com o negócio dele, e esse score vai alimentando, vai aumentando o score dele para eu liberar mais crédito para ele. A gente está longe ainda de chegar nos 30% que a gente gostaria, que seria parecido com o PIB, mas na nossa carteira de cliente a gente é muito acima dos 7,5% que consome crédito. Mas a gente está longe ainda dos 30% que a gente tem que... É um trabalho de formiguinha, de ensinar, o pessoal usando para quê? Não é ser chato, mas é ser meticuloso. Você vai usar esse crédito para quê? Você pode até mentir, mas você vai usar para quê? Mas você vai usar para fazer o quê? Você precisa de tudo isso? Você acha que não está pegando demais? Quanto você gasta com o fornecedor? Então, essa ferramenta, ela se autoalimenta. E vai um pouco na linha do que você falou de educação financeira. Educação financeira. Porque aí, quando ele bate na porta de um banco, ele fica mais fácil pegar outros créditos também. Se ele mostrar que está usando o dinheiro de forma correta, fica mais fácil. E ele recebe bem essa orientação? Porque, recebe bem. Assim, pelo menos quando ele vai ver esse benefício, né, de um dia... ele só vai ver o benefício depois. Né? Então, é assim, o famoso... Você tem que... repetição, e pegar casos de uso. Ó, a loja do Gustavo fez isso e deu esse resultado. Ah, mas eu quero usar para outra coisa. Beleza, talvez eu te dê um crédito um pouco menor. Vou te dar um limite um pouco menor. Posso dar um crédito no cartão que só posso usar esse cartão num lugar específico de matéria-prima ou de produtos que tem a ver com o teu negócio, um percentual relevante desse crédito só pode ser usado naquilo. Pode ser que ele precise para o capital de giro, só para usar com o cliente, com o fornecedor. Tudo bem, faz parte também da operação dele, mas sei lá, dei 10 mil para o Gustavo. Se ele gastar 8 mil comprando matéria-prima, fica mais fácil eu acompanhar onde ele está gastando, para eu ter mais certeza que ele está investindo no negócio dele. Fica mais fácil de eu acompanhar e liberar mais crédito, né? E eu não consulto outros órgãos de perfil de cliente. Eu não consulto os bancos de dados do mercado, senão eu vou ser o mais um que só vou dar os 7,5%. Eu avalio a performance dele na minha plataforma, como que ele está usando, como ele está consumindo, quanto que ele vende a débito, quanto ele vende a crédito, quanto parcela, quanto ele antecipa, se antecipa pouco, antecipa muito. Então, é o trabalho de ficar mostrando para o cliente que não precisa ser sempre antecipando as suas vendas, porque ele está pagando uma antecipação, é só para facilitar a gestão dele, ou ele precisa de fato ficar antecipando recebíveis, né? A gente falou um pouco de educação financeira, né? Eu acho que falta educação financeira no Brasil como um todo, né? Mas falando de Brasil, como é que você acha que a gente está em relação a meio de pagamento? Como é que está o setor de meio de pagamento falando aqui no Brasil? Meio de pagamento a gente está anos luz na frente. A gente é muito avançado, a gente é muito inovador, a gente é... Assim, eu falo que como tudo na vida, o mercado é provocado ou por hostilidade ou competitividade. Nós temos um ambiente super hostil, né? Você embola uma solução de segurança, já tem um dia seguinte alguém querendo burlar aquela segurança. Então o brasileiro é criativo para o bem e para o mal. Então a gente tem que saber quando a gente faz um modelo de pagamento com chip, com biometria, com chip senha, tudo isso não é porque a gente sabe que se não for assim, vai ter problema. Então a gente tem que garantir que tenha segurança. Quando a gente lança um Pix da vida, é maravilhoso. Dia seguinte teve, vamos regular aqui, de madrugada pode gastar mais que 1.000, que embolou, você sequestra a lâmpada para te ver sacar. Mas é curioso como ele lança, né? Aí faz assim, aí volta um pouco, aí cresce de novo, aí parece que até se ajeitar, né? Mas é tudo, né? Na vida tudo é assim. Você lança um produto, alguém algum errado vai reagir. Se você esperar um momento perfeito para lançar alguma coisa, não vai lançar nada. Não vai lançar nunca. Eu falo isso amigo do pessoal, se eu fosse esperar o momento certo para ser pai, para casar, nunca tinha feito. Então, vou casar, vou ser pai, você está esperando o momento perfeito, então não vai existir. Tem que, claro, mitigar, você tem que avaliar, não é a hora, tudo bem, sou muito novo, muito velho, tudo bem, tem que avaliar esse tipo de coisa. Mas o Brasil, não só em meio de pagamento, mas em tudo que você lança, é normal, você lança, testa o mercado, faz MVP, poxa, como está funcionando, regula, fecha
alguma coisa ou libera mais. O Pix é um ótimo exemplo disso. O Pix é um sucesso absoluto. Ano que vem vai passar a quantidade de volume de crédito. É absurdo que cresceu, mas ao mesmo tempo você tem que ficar acompanhando as tentativas de fraude, né? O Banco Central saiu uma notícia agora de quantos bilhões que tiveram que ressarcir, porque sabe que existe, mas o benefício é muito maior do que esse custo. Exatamente, né? Então, do que o risco. mas faz parte, essa gangorra faz parte. Não, e nessa coisa do avanço do Brasil, eu sempre gosto de lembrar, né, Ana, como a gente percebeu isso. A gente foi para Nova York para cobrir a NRF, né? E a gente estava numa delegação grande, então tinha aquele em restaurantes, dividir a conta, né? E como a gente percebeu, como tinha algumas dificuldades ali, que aqui no Brasil a gente não tem. A gente falava assim, nossa, aqui e lá não. Pediu cartão de crédito para levar até lá, para trazer, para você assinar. Para você assinar. Aqui não, só tinha ali 15 pessoas na mesa, mas só podia dividir em 5 cartões, né? Então dá para ver mesmo como a gente está. Mas tem coisas brasileiras, que a jabuticaba brasileira, que já estão sendo exportadas. O Buy Now, Pay Later, a vida que o famoso parcelinha, o parcelado brasileiro virou. Qualquer, assim, algumas coisas que tem no Brasil tem algumas questões. Uma questão é a falta de crédito das pessoas, falta de dinheiro. Faz que você tem que ter mais parcelado, porque a pessoa precisa ter fôlego para pagar. O famoso carnezinho de antigamente, a pessoa pagava 2 geladeiras, mas ele queria pagar em 12, 18 vezes. O carnê do baú, você pagava não sei como, que você fica a forma de economizar ou cabia no teu orçamento. E quando você tem inflação, mercado inflacionário também, as pessoas começam a ter que jogar com essa questão de parcelamento. Então, quando tem inflação lá fora, as pessoas começam a ver, tem inflação nos Estados Unidos, eu tenho que parcelar. A pessoa está sem poder de compra, mas ele tem que continuar comprando, então parcela. E recebe mais na frente. E o próprio Pix, né, que a gente está exportando enquanto tecnologia. O Pix Pessoas me perguntam assim, o Pix prejudicou a Justa? Eu falei, não. Porque as pessoas mas ele não roubou um pedacinho do volume de crédito que vocês ganham? Pouco. Mas ele ganhou o espaço do dinheiro. Eu não ganhava nada com dinheiro. Eu como fintech, eu como Justa. Porque quando a Iana ia na loja do Gustavo comprar uma que eu pagava em dinheiro, não passava pelas soluções da Justa. Passava pelo sistema, não passava pela maquininha da Justa ou pelo gateway da Justa, porque é dinheiro. A partir do momento que o dinheiro deixou de passar em dinheiro, passou em Pix, eu comecei a entender melhor o movimento daquele cliente. Verdade. Por mais que eu possa até não ganhar nada no Pix, eu comecei a enxergar o que ele está movimentando, consigo ter uma inteligência para oferecer crédito, ou falar, por que você está vendendo tanto no crédito? Por que você não vende mais no Pix? Eu posso dar dicas para o meu cliente, olha, até o ticket médio e tal, por que você não dá um descontinho no Pix aqui para ele pagar para você? Eu tenho que ser sempre pensando pro cliente. O meu cliente é o lojista, tá? Deixando claro que a minha briga é pelo lojista, pelo estabelecimento comercial, sempre respeitando o consumidor para comprar sem atrito, né? Porque a frase que eu uso muito é comprar é bom, pagar é chato. Chato. Você vai lá comprar um Vuitton maravilhoso, mas na hora que paga muito. É a hora que você pode dizer. Por isso que é bom quando a gente é criança, né? Que a gente só compra e quem paga são os pais, né? Isso acontece quando você vai em algum lugar, por exemplo, tem um restaurante lá do clube que eu tenho a conta lá, meu filho, pai, vamos naquele restaurante do clube que a gente não paga. Você que pensa, porque não viu passando o cartão, né? Exatamente. Na conta chega, pai, sério? Eu achei que... Por isso que eu achava que podia chamar uns amigos. Falei, não é assim não, vai com calma. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, mas já quero falar para vocês que antes da gente começar a gravar aqui, o Vil chegou e falou assim, Gustavo, você costuma falar que vocês gostam de contar histórias do mercado e tal? Ele começou a contar umas histórias aqui, eu vou dar a chance dele fazer isso para vocês também poderem ouvir essas histórias daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. Voltamos para mais esse episódio do Bora Varejar aqui com o Eduardo Vils da Justa. Eduardo não, né? Vils. Né? Pode ser. Antes, como eu prometi, antes dele começar com as histórias que ele tem para contar, que eu acho que pelo comecinho que ele falou aqui todo mundo vai gostar, eu quero saber, Vils, as histórias que você vai contar tem um pouco a ver com pessoas, né? E eu quero falar um pouco de pessoas antes. Eu quero saber qual que é o papel do consumidor nas mudanças que têm ocorrido e que estão para ocorrer no setor de meio de pagamento. Assim, vamos lá, vamos pensar o consumidor pelas gerações, né? Se a gente pensar a minha geração, baby boomer ou algo do tipo, pegar a geração das pessoas
de 2005 para cá, ou de 96 para cá, começa um comportamento diferente. Essas pessoas têm formas de lidar com dinheiro bem diferente do que eu tenho, né? Outro dia eu me vi com uma nota de R$100 na carteira. Eu não falei, minha esposa, minha filha falou, onde ele vai usar isso? Eu falei, não sei. Algum lugar, e você chama no estabelecimento, o cara não tem troco, não tem nada. Minha filha nem sabe o que é nota física, 16 anos, nem sabe o que é. Não tem uma nota de R$200? Tem. Diz que tem. Eu acho que eu nunca vi essa. Isso é para quem tem dinheiro. Poucas pessoas têm, né? Assim, então, que nem eu falei que comprar é bom, pagar é chato, as pessoas querem experiências rápidas, fluidas, sem fricção nenhuma. Então as pessoas querem comprar e vazar. Querem comprar e vazar, não querem ficar ali na boca de um caixa esperando, etc. E tem muita gente que não quer interagir com ninguém. Quer ir no autoatendimento, quer escolher o seu produto, seu serviço e não falar oi, nem bom dia, nem boa tarde, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem boa madrugada, para ninguém se resolver. Então a gente tem que entender que o consumidor, ele tem agora muito mais poder do que tinha anteriormente. Ele pode mudar de opinião, mudar de lugar rapidamente se ele não gostar de uma experiência. Então as pessoas têm que, os estabelecimentos comerciais têm que entender que você não tem que atender do jeito que você quer, tem que atender do jeito que o consumidor quer. Então o papel do consumidor eu quero comprar desta forma, omnichannel, multicanais, de onde eu for. Quero comprar online, buscar físico, mudar no mundo físico. Quero comprar no mundo físico e receber na minha casa. Eu quero consumir o produto da forma que eu quiser. Então acho que as pessoas têm que preparar suas empresas, seu negócio, para a experiência do cliente. Então acho muito importante isso. E é o que a gente vê muito na NRF. Essas questões de atendimento, autoatendimento, pessoa experimentar e decidir rápido se vai querer ou não, poder se sentir estar pertencendo daquele momento. Eu acho que os meios de pagamento têm um papel muito importante de entender o perfil do cliente. Então eu até brinco que tem um supermercado na Noruega que é slow cash, né? Não é fast, não é compra rápida, é compra leve. Que a pessoa quer comprar e quer conversar com o caixa. Que é a pessoa mais velha, um senhorzinho, uma senhorzinha, que é o único momento que tem para interagir com pessoas quando vai no supermercado, fica naquela fila ali conversando com o atendente. Então tem uma fila lenta ali para as pessoas que querem ter aquela experiência. E tem a fila rápida. Então tem gente que não quer conversar com ninguém, tem gente que quer conversar com alguém, tem gente que quer pegar o produto e vazar daquele estabelecimento. Então é entender que o consumidor tem hábitos diferentes de geração para geração e a tecnologia tem que pensar nisso, de fazer a experiência ser pró-cliente, não pró-estabelecimento. Eu vejo muitas empresas desenvolvendo produtos pela visão do estabelecimento, não pela visão do consumidor. Acho que é importante isso. E você falou de geração, mas também tem o próprio... Eu mesma, como consumidora, sou diferente em determinados momentos, né? Às vezes eu quero ter uma interação ali, né? Às vezes faz parte... Eu até quero uma consultoria, entre aspas, daquele atendente. Às vezes eu quero passar no caixa automático, self-checkout, enfim, a gente tem momentos diferentes também, né? E queria só lembrar, você citou na Noruega, né? Supermercado. Aqui no Brasil a gente tem também um exemplo assim de uma rede que se chama Enxuto, no interior de São Paulo, que eles também criaram um caixa, agora esqueci o nome que eles deram, mas é justamente esse caixa dentro da loja, um dos caixas é o caixa para... geralmente a pessoa mais idosa, você ajuda, né? Que vai lá exatamente, quer realmente bater papo e quer ficar mais tranquilo. Ou você ajuda, também, não é high-tech, não é natural. Vai conseguir passar o código de barra lá sozinho e tal, e quer ter esse papo aí, acho que, enfim. A gente pode deixar claro, esta loja só tem autoatendimento, mas se você quiser atender várias faixas etárias, você tem que falar, não adianta eu querer só ter isso. Tem gente que precisa de um suporte. De ajuda, ok, mas tem gente que adora bater um papo também, viu? Tem, né? Não é o meu caso. Faz parte. E o brasileiro é muito assim, né? Acho que também o brasileiro gosta dessa interação com eu vou até o dia a dia, né? Eu vou até o supermercado para fazer compras. Eu faço compras e saio. Eu vou até a academia para fazer o que eu tenho que fazer. Não fico conversando. É para tirar selfie na frente do espelho. Não, mas esse sou eu, né? Esses são os comportamentos. Eu não vou com minha esposa, eu vou com meus filhos, ou com meu filho, ou com minha filha no shopping. Se eu for só com meu filho, a experiência é uma. Exato. Minha filha quer experimentar, quer não sei o que lá, vai passar. Eu não quero. Tem gente que gosta de curtir, ficar, gastar mais tempo batendo perna, e tem gente que quer só se resolver. Pegar o seu produto e ir embora, né? Agora, como eu prometi para o pessoal, conta pra gente, Vils, um pouco das suas histórias que você começou a falar aqui com a gente, que tem muito a ver com pessoas, né? Tem muito a ver com como impactar pessoas e tal, que são histórias aí de eventos internos. Fala um pouco. Por falar em varejo, já que a gente está falando de varejo aqui, bora varejar, tem no meu passado, lá em 99, por aí, eu fiz um MBA em varejo.
E eu lembro da primeira aula eu perguntei ao professor, ele perguntou para a gente assim, o que é varejo? Ele falou, é comprar, vender de forma diluída com várias pessoas. Não, varejo é gostar de pessoas. Eu falei, entendi. Aquilo nunca vai sair na minha cabeça, que varejo passa por pessoas. Quem vende, quem compra, quem vende, quem presta um serviço, tem pessoas sempre envolvidas. Então você tem que gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas não vai trabalhar com varejo. Então, bora varejar passa muito por pessoas. Então, na minha história, eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei de me relacionar, sempre gostei de estar perto de pessoas. Não sei se é pelo meu signo leonino, se eu gosto de estar no palco, falar, etc. Mas quando a gente montou a Justa, a gente já tinha um passado legal de outras empresas que a gente tinha montado, outras empresas que a gente tinha representado, que eu fui diretor, trabalhei com muito canal. E a gente, na primeira convenção da Justa, a gente precisava mostrar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, inspirar, ilustrar de forma lúdica e simpática o que a gente se propunha fazer. E a gente falou assim, e se a gente fizesse um revival aqui baseado num filme? E o meu sócio falou só, tem que ser o De Volta ao Futuro. A gente vai contar o que a gente fez no passado, a gente vai falar que foi no futuro, a gente viu o que vai acontecer com a Justa e volta para o local da convenção e fala para as pessoas, a gente foi no passado com vocês, então a gente apontou para ela, Ana, eu te conheci naquela época, tal, lembra, Gustavo, você tinha cabelo, aí fez a brincadeira, contou o passado, mostrou as fotos das pessoas, aí falou, a gente foi no futuro, com De Volta ao Futuro, o filme, com o DeLorean, e lá a gente viu que o mercado financeiro ia mudar. Os bancões iam continuar sendo importantes, mas ia surgir um novo elemento chamado fintechs, que em um certo momento iriam ser rivais, iam brigar, mas num certo momento eles iam se juntar. Porque o mundo se acomoda, é que nem uma onda, vai, volta, mas ela não fica no mesmo lugar. Eu falo parecido com a tsunami, né? A onda vai, invade a terra, mas ela não fica lá. Ela não fica onde está, mas também não fica onde foi. Ela fica no meio do caminho ali, em algum lugar. Então, os bancos vão ficar chateados, vão se sentir incomodados, vão retaliar, vão falar que as fintechs são tudo de ruim, as fintechs vão falar que os bancões são ruins, mas no momento um vai perceber que o outro é importante e o outro vai perceber que um é importante também. E a gente contou essa história no De Volta ao Futuro, contando como que a gente podia impactar junto com aquelas pessoas, que o nosso objetivo era, no futuro, tornar o mercado mais justo. E nada mais legal do que sempre chamar as pessoas para ser envolvidas em um objetivo justo, uma causa legal, um propósito. Então, a gente sempre acreditou na Justa, e desde sempre, que o propósito move, entendeu? Você pode não ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se tiver um propósito legal, as pessoas têm paciência, acreditam. No início pode ficar um pouquinho esperando a coisa acontecer. Tem pessoas que vão esperar, não, deixa eu ver se não dá certo, depois eu monto esse cavalo, né? Mas às vezes quando perde a oportunidade. Às vezes quando as pessoas que esperam muito, perdem o cavalo arreado. A gente fala isso, passou um cavalo arreado, monta que... Então a primeira convenção foi De Volta ao Futuro, a gente provocou o mercado nisso, e muitos stakeholders, muitas empresas gostaram da ideia, patrocinaram e vieram com a gente. Depois a gente fez uma segunda convenção, que era o Matrix, que a gente provocava o mercado, tipo assim, sai da Matrix, vem a realidade mais justa. E a gente sempre brinca com a gente mesmo, de personagem. Eu fui o Dr. Brown no De Volta ao Futuro, depois eu fui o Orfeu, virou Morpheus, Morfeu, né? Virou Morpheus, e o meu sócio era o Keanu Reeves da vida. Então a gente foi brincando com esses personagens e botava uma pílula azul e a vermelha, qual o mercado que você quer, o justo ou o mercado sangrento? Aí a pílula azul, todo mundo tomou a pílula azul, que era um placebo, deixando claro aqui. A gente até brincou que a pílula azul podia ser outra coisa também, para os homens se animarem, fazer o negócio prosperar. Depois a gente fez uma terceira convenção, que foi o Justo Wars, que a gente provocava o mercado incumbente como Darth Vader, e a Justa e as outras fintechs como Jedi. O presidente de um grande banco foi entrevistado com um Jedi, ele achou um máximo. Poxa, que legal, nunca fui entrevistado com um Jedi. Depois a gente fez o Forrest Gump, que é o Run Justa Run, que é mais um contador de história que a gente contou como que as soluções justas, as boas iniciativas justas mudaram o mercado. Não somente a nossa. Tem um montão de coisa legal, um montão de causa social, ESG, um montão de coisa que nem o governo faz, que nem o mercado faz. Quanta coisa justa que se vê no mercado, mas a gente esquece de enaltecer esse tipo de coisa. A gente aponta, né, em geral, muito mais as coisas erradas do que as coisas boas, né? Então a gente, vamos mostrar as coisas legais que aconteceram, a importância do Banco Central, o movimento do Banco Central, descentralização, pela democratização do acesso, pelo PIX, pela abertura do mercado, o Banco Central independente. Então a gente, tem coisas legais acontecendo que a gente tem que não ter o complexo vira-lata brasileiro e achar que tudo é ruim aqui. Tem muita coisa boa acontecendo e as fintechs só existem graças a esse movimento do Banco Central lá atrás de entender que precisava sacudir o mercado, botar um tubarão no aquário para botar os peixinhos para se mexer. E quando entra alguém no mercado e começa
a provocar o mercado, naturalmente as pessoas reagem, algumas podem reagir mal, tentar falar mal, e outra, essa vibe é legal, vou comprar essa briga, vou me adequar a essa briga também, vou me juntar, e a gente acredita muito nesse modelo, nas histórias que a gente conta, que é um modelo de competição, não de competição. Coopetição. Se você pode cooperar, cooperar junto com algum competidor seu que tem um propósito parecido e juntos ajudar a transformar o mercado. É um pouquinho da história que a gente vem contando de forma... E a história tem que ser repetida, Ana. Tem que ser repetida, senão a pessoa esquece. Todo dia, toda hora que entrar alguém na Justa, eu vou te contar a história, como a Justa nasceu, qual é o nosso propósito, por que chama Justa, por que o nosso mascote é um Justino, uma criança, é baseado numa criança, porque a criança está sempre perguntando por quê, por que disso, por que daquilo. Aí você, peraí, por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou agindo dessa forma? Às vezes, quando está fazendo a coisa errada, não sabe, mas alguém te pergunta, é verdade. Então não tem medo de perguntar o porquê, a gente provoca todo mundo, nossos parceiros, nossos canais de venda, nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos sócios, para sempre perguntar. Não é porque o Vils mandou fazer, tem que fazer, mas pergunta por quê. Se você entender o porquê, vai fazer melhor. Por que eu estou aqui hoje? Hoje eu quero mostrar que existe oportunidade de ser justa, existe oportunidade de juntar empresas e negócios num objetivo maior, que é tornar o mercado mais justo para PME. E eu, sem falsa modéstia, sem nenhum tipo de medo, falo assim, eu me beneficio disso. Quanto melhor o mercado for, mais justo o mercado for, eu vou competir pelo serviço, não por poder econômico, eu conto uma mentira ali e vou ganhar porque eu sou maior. Não. Se o mercado entender que existem soluções justas na empresa A, B, C, D, E, ele vai contratar uma daquelas empresas por segurança, por competência, e não por uma mentira, não por uma falta de opção. Então, eu prefiro que tenha muita gente competindo, levando soluções. E essa inspiração no mundo pop aí é tua, dos seus parceiros? É um pouco de todo Você mundo, gosta, né? desses temas, hein? Bom, o De Volta ao Futuro é mais para minha época. Então, eu gosto muito dos filmes dos anos 80. Naturalmente, quando você mostra para minha filha esse filme, ela fala, pô, pai, que trash, né? Mal feito, né? Efeito estranho, né? Estranho. Eu não vou deixar nunca ninguém falar isso de Volta para o Futuro. Mas é maravilhoso. Vamos lançar agora um novo, hein? Meu Deus. Vai sair um novo agora. Então, fica aí, bora varejar, bora assistir. De Volta ao Futuro vai vir agora uma nova versão. Tá para sair em cartaz em breve. Mas eu gosto muito dessa... Claro, a gente sempre tenta pegar algum filme que consiga passar uma mensagem do nosso propósito. De Volta ao Futuro tem coisa legal no futuro acontecendo. No Matrix existia uma disputa... Foi bem na época da Guerra das Maquininhas. Matrix, mentiras. Sim. A gente brincava, no Matrix a gente brincava do tipo assim, o cantor sertanejo, muito bom, ele não entende nada de maquininha, nada de catástrofe. A cantora tal, de axé, é muito legal, mas ela faz o anúncio, no dia seguinte ela está fazendo o anúncio de Neusaldina. Ou seja, essa solução que ela está vendendo deve dar dor de cabeça. A outra, a gente brincava com isso. Assim. Muito bom. Boa parte dessas empresas que a gente brincava são parceiras nossas hoje. Muito bom. A gente representa, ou em algum momento a gente usa. E a gente fala, a gente brincou com a tua empresa. É que nem se eu fizesse alguma brincadeira com o mercado de consumo, eu fiz uma brincadeira sempre respeitando. Claro, esse storytelling acho demais. Acho que é um jeito de você... Exatamente. E vou apostar aqui que vocês vão falar ainda de multiverso, hein? Que é o tema... Olha, eu estou aqui, né, me segurando para perguntar para ele qual vai ser o próximo, mas eu não vou fazer isso, porque... Eu não sei se ele está falando a verdade, né? Mas é sacanagem, tem que ser surpresa pro pessoal, né? Toda hora tem alguém que fala, pô, vou fazer tal, vamos aqui. Mas a gente tem que ter muito cuidado aqui, pode passar a mensagem, tem que garantir que aquele filme passa a mensagem. O do Forrest Gump foi muito legal, porque a gente brincou com toda a trajetória do Forrest Gump, que não sei se você lembra do filme, todos os fatos marcantes que aconteceu. Ele estava lá. A dança do Elvis Presley, a guerra não sei de onde. Ele jogando ping-pong com o Kennedy. Coisas acontecem. E a gente brincou que, só que a gente tirou no nosso trabalho na convenção, a gente tirou esse momento e aí botou o Justino. Quando teve não sei o que, o Justino estava lá. Quando aconteceu, o homem foi à lua, o Justino estava lá. Quando o Banco Central veio lá, o Justino estava lá. E quando aconteceu alguma coisa errada, o Justino estava distraído, estava pescando, estava não sei onde, porque as coisas ruins acontecem, porque, de fato, não foi justo quando acontece uma coisa ruim, né? Muito legal. Checkout? Bora. Para finalizar o nosso Bora Varejar de hoje, vou pedir para o Vils olhar para a câmera da verdade, que é o nosso momento de checkout, e dar o recado final aí para a nossa audiência, Vils. Primeiro, muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês, um bate-papo incrível. Eu acho que a provocação para você que é varejista, para você que gosta de meio de pagamento, para você que gosta de inovar, de tecnologia, de fintech, de startup,
é que a gente tem que apoiar essas novas iniciativas. O mercado novo se faz com a entrada de novos players no mercado. Claro, sempre respeitando transparência, segurança, preço, qualidade, segurança em primeiro lugar, mas se a gente não der oportunidade para novas empresas, o mercado vai estar sempre na mão dos incumbentes. Os incumbentes são importantes, mas se o próprio varejista, o próprio estabelecimento, o próprio representante não entender que existe vida também além deles, vocês vão estar sempre reféns de um mesmo fornecedor, e o mercado é tudo quando é considerado, menos justo. Então a gente tem que estar sempre dando oportunidade para empresas sérias, novas entrantes, que querem transformar o mercado numa coisa mais justa para todos vocês. Estamos justo. Eduardo Vios, presidente da Justa, muitíssimo obrigado por participar aqui do Bora Varejar. Tamo justo. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Bora varejar. Ana Freitas, obrigado por dividir a bancada aqui comigo mais uma vez. Obrigada, um prazer. Prazer ouvir as histórias da Justa e do Vios também. Muito bacana. Você que nos acompanhou até agora, obrigado por ter nos acompanhado. Faça tudo o que você tem que fazer, que é apertar o sininho, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo. Quanto mais pessoas compartilharem, esse conteúdo chega para mais gente. E é um conteúdo legal, né, pessoal? Vamos combinar. Brigadão e até a próxima.